Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam muito bem. E a pergunta é a seguinte: como é que você faz para aumentar os seus dividendos em 2024, turbinar os dividendos no ano que vem e nos próximos anos também de forma sustentável, de forma consistente? Será que tem como? Tem como você receber mais dividendos se você souber escolher as ações do jeito certo? A resposta é sim, e eu diria que muitas vezes quem vai pelo que parece mais óbvio, mais trivial, acaba escolhendo as ações erradas, achando que está escolhendo a melhor coisa do mundo, mas na verdade está escolhendo, às vezes até porcaria, muita coisa ruim para investir. Mas a gente vai falar sobre isso agora. 2023, pô, já está se despedindo, praticamente acabou e provavelmente vai deixar saudade para muitos investidores, pode ter certeza. 2022, 2023, o começo do ano, principalmente depois desse rally de fim de ano que a gente está presenciando nesse momento, se é que esse rally é sustentável ou não, não é mesmo? Mas pelo menos até agora, o mercado financeiro ele tem surpreendido até os mais otimistas no começo do ano. O Ibovespa subiu mais de 18% no acumulado do ano. O IFIX já vai quase 12% de alta esse ano. Para quem investe no exterior, o mercado americano também subiu bastante, cerca de 19%. E para quem gosta de criptomoedas, o Bitcoin já subiu mais de 125% em dólar, ou seja, os investidores que se comportaram bem já receberam a visita do Papai Noel antecipada esse ano. E para quem começou a investir depois do boom de 2019 que a gente teve na Bolsa de Valores, todo mundo querendo entrar, a Bolsa subindo pra caramba, esse é um ano em que pela primeira vez a Bolsa vai fechar em um patamar acima. A Bolsa fechou em 119 mil pontos em 2020, 104 mil pontos em 2021 e em 109 mil pontos no final de 2022. E para o Itaú BBA deve fechar no ano que vem em 150 mil pontos. E o que isso significa? Nada. Significa que você deve continuar investindo como se isso não fosse acontecer, até porque não existe garantia nenhuma de que a Bolsa vai fechar o ano que vem em 150 mil pontos, né? Quem não deixou esse medo influenciar nas decisões em 2022, começo desse ano, se deu bem. Então, nada de deixar também a euforia começar a tomar conta do seu comportamento nesse momento. A boa notícia é que, por mais que seja humanamente impossível você controlar esse sobe e desce sem fim dos preços das ações e dos fundos imobiliários, o que a gente pode e deve fazer é escolher investimentos que tenham capacidade de aumentar o valor que a gente vai receber de dividendos em 2024 e no longo prazo, e é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. É a possibilidade que você tem de escolher ativos com capacidade de aumentar os dividendos. Eu separei aqui 4 dicas que você pode começar a colocar em prática agora mesmo e a gente vai colocar em prática dentro do vídeo. Essas dicas que você pode utilizar para aumentar os seus dividendos, né, fazer pingar mais dinheiro na sua conta no ano que vem. Mas antes da gente entrar no conteúdo do vídeo aqui, eu quero pedir para você que já é de casa, deixa o like nesse vídeo se esse tipo de conteúdo te interessa, se faz sentido para você receber mais dividendos. Deixa o like aqui. E qual que é a dica número 1? A dica número 1 é a dica mais simples do mundo. Você precisa mensurar os seus dividendos. O que você não mede, você não melhora. E a primeira dica que eu vou passar, ela parece realmente, como eu estou falando aqui, muito simples e até mesmo assim simplória demais, um pouco óbvia. Mas vai por mim. Faz toda a diferença isso daqui. Se você quer ter o controle dos seus dividendos que você recebe, você precisa medir os seus dividendos. Se você pegar os dividendos que você recebeu em 2022 e comparar com os que você está recebendo esse ano, isso já vai te ajudar a saber se você está fazendo boas escolhas ou não. Às vezes você está escolhendo ações com base em critérios equivocados e quando você compara os dividendos, você acaba tomando essa consciência, você acaba percebendo que você não vem fazendo boas escolhas. O que você achava que havia sido uma boa escolha não foi uma escolha tão boa quanto você pensava. Quando você mede, como você bate o olho ali e faz essa análise da sua própria carteira, dos resultados que você está tendo, isso te ajuda a ter mais clareza sobre as próximas escolhas. Claro que isso vai depender muito do tipo de ação que você tem dado preferência na sua carteira. Então, na minha carteira, por exemplo, o yield médio ajustado pelos aportes, considerando ali ações e fundos imobiliários, é um pouco mais de 6%.
Mas nessa conta aqui tem muitas ações que eu sei que são de crescimento e que não pagam dividendos e que puxam esse yield médio para baixo. Mas considerando, né, esse yield de 6% médio para uma carteira que é muito focada em ações de crescimento também, é um dividend yield bem interessante na minha opinião. E o que eu busco são dividendos razoáveis em empresas que tenham capacidade de crescer também esses dividendos. Por exemplo, a Taesa era uma empresa que eu tinha na carteira anos atrás, na minha carteira pessoal, ainda tenho algumas ações da Taesa inclusive, mas já faz um tempo que eu não aporto mais na empresa e até vendi algumas ações que eu tinha. Se você olhar o dividend yield da Taesa em 2022, ele foi de 14%. Se você compara com o dividend yield de empresas como Alupar e Neoenergia, por exemplo, você tem dividend yields menores. Então são empresas que pagaram menos dividendos. E aí, qual deve ser o seu foco nesse caso? Você deve focar em empresas que tenham potencial de crescimento de lucros e receitas, empresas que muitas vezes estão em processo de desalavancagem também, isso é uma boa. E o terceiro critério, empresas com um payout menor. Todos esses fatores aqui, payout menor, desalavancagem, empresas que têm possibilidade de crescimento de receitas e lucros, isso aqui contribui para uma possibilidade de um bom aumento dos dividendos nos próximos anos. E foi isso que eu observei em Alupar e Neoenergia, que recentemente eu acrescentei na minha carteira pessoal também. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for comparar os dividendos que a Taesa pagou em 2022 com o que ela vai pagar esse ano, a empresa não aumentou os dividendos, pelo contrário. E se você for comparar o preço das ações também, até caíram. E quando a gente olha para Alupar e Neoenergia, é justamente o contrário. O preço das ações subiu e os dividendos aumentaram de um ano para o outro, com boa possibilidade de aumentar novamente no ano que vem. Isso quer dizer que o seu yield on cost nesse tipo de ação ele vai aumentando. Os dividendos você vai receber nos próximos anos com base no preço que você está pagando. Você pagou no ano passado, retrasado, está pagando esse ano. Enfim, empresas com essas características que eu te falei aqui. O que pesa, por outro lado, é que também empresas com um payout elevado, ou seja, que já estão com um payout muito alto e que às vezes vão precisar investir muito nos próximos anos, ou que já estão se alavancando, essas empresas elas têm uma capacidade talvez de meio que estagnar um pouco os dividendos por um tempo. Isso acontece, as empresas passam por ciclos. Cabe a você escolher as ações que fazem mais sentido para você no momento. Se você pode abrir mão de um dividendo, às vezes até mais satisfatório, no presente para receber nos próximos anos dividendos muito mais interessantes, faz sentido você escolher ações com essas características que eu falei. Alupar, Neoenergia são dois exemplos que eu tenho na minha carteira e eu vejo essas características, mas o objetivo não é você copiar as ações de ninguém. O legal é você entender o racional por trás das escolhas. Vale 3, vale abaixo dos R$70, por exemplo, nesse momento inclusive, eu acho uma boa opção. Falei de Vale uns tempos atrás aí que eu achava que as ações estavam por um preço interessante, Banco do Brasil, Itaúsa, BB Seguridade. Então, ações do setor financeiro, elas têm essa capacidade de gerar lucros mesmo em períodos turbulentos da economia. Então, o dinheiro vai para lá, é para lá que o dinheiro corre. Então, são uma escolha muito clássica ali para quem busca dividendos. A B3 é uma opção que faz sentido. Falei dela tem nem um mês, as ações já subiram mais de 20%, estava comprando ações da B3. Dei sorte de certa forma, não foi mérito meu acertar ali, as ações podem cair novamente, até porque essa alta ela tem muito mais relação com os juros na economia americana que acabaram impactando a nossa bolsa de valores também, mas eu seguiria comprando se as ações continuassem baratas, porque eu acredito na empresa no longo prazo. E se o mercado de ações realmente surpreende no ano que vem, com certeza a empresa ela vai se beneficiar muito, os lucros deverão crescer e os dividendos da mesma forma. Fora isso, você tem uma boa empresa no mercado de balcão, ela domina os mercados de captação bancária, títulos de renda fixa corporativa também, receita que é recorrente, a receita que ela consegue com esse tipo de serviço, é uma empresa que tem boas margens, então é uma escolha, na minha opinião, muito boa para quem busca dividendos crescentes, mesmo que de certa forma ali com certa volatilidade, a empresa está sujeita a esses ciclos, mas de forma consistente, já que se trata de uma empresa muito lucrativa indiscutivelmente, certo? Então são ações que eu considero interessantes para quem quer dividendos crescentes. E por que eu falo para você acompanhar os dividendos recebidos e não o dividend yield? Porque se você fizer o dever de casa, os dividendos eles vão crescer, eles são acompanhados de uma alta no preço das ações,
o que vai fazer com que o dividend yield ele até permaneça o mesmo, mas como eu falei, o yield on cost ele é diferente. Então não foque somente no dividend yield alto, e sim na sustentabilidade e no crescimento dos dividendos. Olha ali o dividendo por ação que você está recebendo ano a ano. A terceira dica aqui que eu separei para o vídeo é você buscar ações e fundos imobiliários que estejam, por uma situação momentânea, pagando menos do que a média que costuma distribuir ou sofrendo por algum motivo. E aqui eu estou falando de foco nas ações e fundos imobiliários que mantêm bons fundamentos, mas que vêm sendo negociados muitas vezes a múltiplos menores. É claro, tem risco também. Nos fundos imobiliários é comum você ouvir o termo comprar vacância. Na verdade, não é tão comum, mas quem está no meio ali, quem trabalha nesse meio, ouve bastante. Não sei se você, como investidor pessoa física, costuma ouvir isso daí, mas comprar vacância, eu já adianto aqui que é um tipo de investimento que não é o ideal para quem está começando nos investimentos agora, para quem está começando na Bolsa de Valores agora. Mas o que significa a expressão comprar vacância em investimentos em fundos imobiliários? Isso se refere à estratégia de você adquirir cotas de um fundo quando o fundo possui imóveis vagos em parcela relevante ali do seu portfólio, da sua carteira. Então essa estratégia ela pode ser usada por investidores que acreditam que a vacância é temporária e que com o tempo os imóveis serão alugados, gerando renda para o fundo e potencialmente também aumentando o valor das cotas quando essa renda voltar a crescer. Então, quem acreditou nesse tipo de estratégia, por exemplo, fez um ótimo negócio comprando cotas do HTMX11. Então, você consegue ver que a vacância do fundo explodiu durante a pandemia, ali, logo depois da pandemia, à medida que a taxa de ocupação ela veio se recuperando nos próximos anos, novamente, quem apostou na recuperação dos dividendos do fundo fez um excelente investimento. Então, o valor da cota do HTMX11 já subiu mais de 60% em 2023, os proventos saindo de 74 centavos por cota para R$ 3,70 no mês de outubro. Nesse momento, a gente tem alguns fundos, por exemplo, de lajes corporativas, que oferecem a possibilidade da compra de vacância, que a gente viu aqui entre aspas. Mas a cota ela pode demorar a subir, mesmo com a vacância diminuindo, tem os riscos, mesmo com a ocupação se recuperando, a gente precisa ver que tudo tem seus riscos, né? Como é o caso do HGRE11, por exemplo, que tem vacância e tem desconto no preço em relação ao valor patrimonial, um bom desconto. RBRP11, que negocia agora com PVP de 0,63, tem um ativo na carteira do fundo ali, o River One, que acabou não sendo uma boa escolha, mas que se for alugado, com certeza vai jogar esse yield para cima novamente, o preço das cotas tende a se recuperar. Então é um caso clássico onde a compra de vacância pode fazer sentido. É um FII que eu acho que faz sentido desde que você mantenha também uma boa diversificação e que saiba o que você está fazendo. Dá uma analisada nos ativos. Agora, se você é do risco mesmo, o BROF11, por exemplo, é um exemplo de um fundo imobiliário que apresenta a possibilidade de ganho de capital para quem tem um perfil já um pouco mais arrojado. Aqui tem mais risco. Eu não sou muito fã de você correr muito risco assim num fundo imobiliário, né? Apostar ali num retorno muito alto, porque para mim eu já utilizo as ações com esse objetivo. Então eu costumo escolher fundos imobiliários mais por conta da recorrência na renda, previsibilidade. Mas para quem tem esse perfil, para quem gosta de concentrar um pouco mais em fundos imobiliários, pode até ser interessante, porque a vacância ela já está bem recuperada, o fundo ainda está negociando com um desconto bem alto, mais de 40% em relação ao valor patrimonial de desconto. Tá? Então, de acordo com a gestão do fundo, esse desconto ele é fruto de uma pressão vendedora de acionistas institucionais que receberam as suas cotas via redução de capital e agora estão vendendo, então por isso as cotas sofrendo. O fundo imobiliário ele deve distribuir 55 centavos por cota nos próximos meses, o equivalente a um dividend yield anualizado de 10,5%. Porém, né, sempre tem os poréns, é um fundo muito novo e tem poucos imóveis, 2 imóveis na verdade, o que torna ele bem mais arriscado, como eu falei. E por isso, PVP abaixo de 0,6 pode ser uma boa opção, mas também tem risco. Como eu disse, essas estratégias elas têm riscos. Alguns pontos-chave aqui que você precisa considerar se você pensa em comprar vacância em fundos imobiliários ou comprar fundos mais arriscados com potencial de ganho na valorização das cotas. O que eu te diria aqui para você prestar atenção?
Ponto 1. Os preços atraentes também, quando o fundo imobiliário está enfrentando muita vacância, a demanda pelas cotas diminui, né? Isso leva a uma queda nos preços, é óbvio, é isso que faz o preço cair. Isso pode criar uma oportunidade para os investidores comprarem cotas a preços mais baixos. Então, nesse momento, você pode fazer os investimentos sim, só que essa vacância ela pode resistir por mais tempo do que o esperado, o que pode impactar negativamente o desempenho do fundo e o valor das cotas também. Além disso, os custos de manutenção, operação dos imóveis, tudo isso ainda continua existindo mesmo quando esses imóveis não estão gerando renda, mesmo quando não estão alugados. Ou seja, para você pegar essa estratégia e colocar em prática, você precisa realizar uma análise mais cuidadosa dos ativos, dos imóveis e do mercado em que esse fundo imobiliário atua. Então isso envolve você avaliar localização, qualidade dos imóveis, a demanda por esses imóveis, o preço do metro quadrado, tudo isso é um fator interessante. Se você assina às vezes ali uma casa de análise, isso já vai vir meio que mastigado para você nos relatórios, você só faz a sua escolha depois. Mas se você quer realmente fazer o dever de casa e analisar ali os relatórios, você vai precisar ter esse trabalho a mais se você quer executar esse tipo de estratégia. Fora que diversificação, é sempre importante a gente lembrar que diversificação ela é muito importante, tem um papel fundamental em uma carteira de investimentos, seja em fundos imobiliários, ações de renda fixa, o que for. Você tem uma carteira com diferentes fundos, né, diferentes tipos de ativos imobiliários, isso ajuda a reduzir o risco que você tem associado à vacância de um determinado fundo na sua carteira. E mais, né? A análise ela não pode ser tão simples. Agora falando aqui de ações e fundos imobiliários. Se fosse muito fácil, todo mundo ia conseguir fazer. Então, não basta você identificar ações e fundos imobiliários que pagaram menos, né? Você precisa entender por que essa queda aconteceu. E tem outra coisa que faz sentido, né? Você comprar ações da sua carteira que estão sofrendo um pouco mais, mas que mantêm bons fundamentos. Isso aqui te ajuda a crescer os seus dividendos. E por que eu estou falando isso? Muita gente, às vezes, fica buscando oportunidade quando você já tem uma oportunidade dentro da sua própria carteira ali. Você já tem uma ação que tem potencial de se valorizar, que já está barata. Então, digamos que você já tem na sua carteira lá uma ação ABCD3, que já está barata, só que essa ação está caindo e você meio que está desmotivado com ela, já encheu o saco, ela não anda, e os múltiplos estão interessantes ali, mas você está procurando outra oportunidade na Bolsa de Valores. E às vezes você vai encontrar uma ação com as mesmas características que a sua, até do mesmo setor, e você vai olhar para ela como uma oportunidade e olha para a sua meio que cansado, meio que de lado, meio que de saco cheio dessa ação. Então será que uma ação que já está na sua carteira não é a oportunidade que você está buscando em outra? Já teve cliente meu que veio querendo tirar dúvida ali sobre uma ação. Olha, o que você acha dessa ação aqui? Mandou lá a ação, mandou o que ele estava achando, né, os múltiplos baixos, boa rentabilidade e tal. Eu cheguei pro cara, olha, é uma boa, mas você já tem uma carteira madura, bem montada, e essa ação aqui que você tem, ela tem exatamente as mesmas características que você está buscando nesse novo investimento. Então não faz sentido você acrescentar mais uma ação que não tem nada demais, sendo que você simplesmente pode aportar numa empresa que você já conhece, que você já analisou, que você já acompanha, que vai te dar muito menos trabalho depois para conseguir tocar a sua carteira como um todo. Então fica de olho nisso. Às vezes a oportunidade ela já está na sua carteira e você está procurando em outro canto. A quarta e última dica, ela é um pouquinho diferente, né? Porque nas três primeiras aqui eu falei de afirmativas que você pode fazer, mas agora eu quero dar uma dica de uma estratégia que você não deve fazer, que é justamente não seguir em hipótese alguma a tal da captura de dividendos, né? Que muita gente fala, vou comprar só para receber os dividendos. Muitos investidores, principalmente no começo, iniciantes, às vezes não entendem muito bem como é que funciona, ou fico vendo uns vídeos de um monte de gente também que não entende, e aí fica seguindo atalhos, comprando uma ação, um fundo imobiliário para receber o dividendo, depois de vender. Isso aqui é a maior ignorância, a maior burrice que você pode fazer, a maior perda de tempo que você pode fazer na sua vida, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou do time que diz ali que dividendo é a coisa mais linda do mundo. Para mim não importa muito dividendo ou crescimento, mas a gente também não pode ser ingênuo a ponto de pensar que uma ação que custa 3 vai pagar um dividendo de R$3, uma ação que custa R$30 vai te pagar um dividendo de R$3 mês que vem, você vai receber esse dividendo e vai vender ela por 30 de novo. Não é assim que funciona, é claro que vai ter um desconto no preço, isso sem falar que no meio tempo ali entre você comprar essa ação e você receber esse dividendo,
essa ação pode inclusive até cair de preço. Na hora que esse dividendo recebe, você cai mais ainda, você tem prejuízo tentando fazer isso daí, tentando ser o espertinho. Então, pelo amor de Deus, não vai nessa de querer tirar vantagem nessa captura do dividendo, compra uma ação para receber o dividendo e depois vende. Essas estratégias não funcionam, simplesmente não servem para absolutamente nada e você deve evitar fazer esse tipo de movimentação a todo custo na sua vida. Dividendos são uma parcela importante do retorno dos investidores, é uma parte do lucro que a empresa distribui, então o certo é você receber esses proventos dos ativos que você vai carregar no longo prazo. Então para de ficar fazendo esses tradezinhos de idiota no meio do caminho, que não serve para absolutamente nada. Pelo vídeo de hoje é isso, fico por aqui, espero que você possa colocar essas dicas em prática e fazer os seus dividendos estourarem em 2024 e nos próximos anos. Um abraço, até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!